mas agradeço a recepção. E esta vai ser uma manhã de aprendizado, não só para vocês, mas para mim também, porque eu sempre falo que existe uma troca, né? Cada palestra que eu faço é sempre uma troca de experiência e de conhecimento. Então é uma honra para mim de verdade estar aqui tendo essa oportunidade para falar sobre educação financeira, para falar sobre a importância de finanças dentro da família, né? Que esse é o objetivo aqui. Por que é tão importante tratar desse assunto de finanças na família? Eu acho que não somente na família, né? Mas para todas as faixas etárias. Seja você jovem, seja você adulto, casado, e até mesmo as pessoas com mais idade, eu costumo dizer, né, que nunca é tarde para aprender a direcionar o nosso dinheiro com sabedoria. Independente de como esteja a situação financeira de cada pessoa aqui, né, eu costumo dizer assim que tem pessoas que estão em situação de endividamento, que é a maioria da população brasileira hoje, né? Pessoas que estão ali no equilíbrio financeiro. O que é equilíbrio financeiro? Não tem dívidas, mas acaba gastando todo o dinheiro que ganha. Está ali, né, no limite. E aí, a hora que acontece um imprevisto, facilmente a gente começa a contrair dívidas. E tem as pessoas também que já têm condições de ter sobras de dinheiro e começar a poupar, mês a mês. Então aqui vai ter pessoas em várias situações financeiras, mas eu quero deixar aqui bem claro para cada um de vocês que independente de qual seja a sua situação financeira hoje, é possível você melhorar, avançar e transformar a sua realidade financeira hoje. Mesmo você que já consegue poupar todos os meses, mesmo que seja uma pequena quantia, com certeza você pode melhorar muito, muito e fazer um 2022 totalmente novo e diferente, amém? Como o pastor falou, né, o conhecimento é o que traz liberdade, né? A falta de conhecimento, às vezes a gente perece por falta de conhecimento, né? Assim que fala a palavra. Mas somente conhecimento é o suficiente, gente? Hoje a gente vai estar tendo a oportunidade de ter esse conhecimento. Eu acredito que muitas pessoas aqui, né, já sabem aí lidar bem com o dinheiro, tem a vida financeira saudável, equilibrada, mas se tudo que eu estou falando aqui para você hoje é novo, tá? E não tem nenhum problema com isso não, viu, gente? Porque infelizmente a gente não aprendeu a cuidar do dinheiro na escola. Quem aqui viu educação financeira na escola? Eu não vi nem na faculdade. Então, olha só, né? Nós não recebemos educação financeira de maneira formal ali na escola, nós não aprendemos a cuidar do dinheiro. Às vezes a gente faz mestrado, doutorado para ser um profissional de excelência e ganhar muito dinheiro. Mas pensa comigo, o que adianta ter muito dinheiro, ganhar um bom salário, ter uma ótima renda, se você não tem conhecimento e sabedoria para direcionar esse dinheiro? Não é verdade? Por isso que a gente vê às vezes pessoas famosas até, pessoas que costumam ganhar em Mega Sena, né? Recebe um bom dinheiro, mas perde tudo. Por que isso? Porque educação financeira é para todo mundo. Mesmo você que não trabalha às vezes. Eu trabalho muito com mulheres e casais. Eu vou falar um pouquinho de mim aqui, para vocês me conhecerem melhor, tá? A minha experiência, a minha trajetória. Mas às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho renda, eu vou administrar o quê? Ainda assim você precisa do conhecimento. Porque a hora que entrar o dinheiro nas tuas mãos, ou você é uma esposa que é do lar, você tem o papel de uma esposa, que eu costumo chamar de esposa guardiã das finanças, tá? Quem me acompanha nas redes sociais vai ver lá, eu falo muito guardiã das finanças, porque a mulher tem um papel no lar, ela trabalhando fora ou não.
que é de ajudar o marido, que é de auxiliar a proteger a família financeiramente. E de que forma que a gente pode fazer isso? Através de pequenas coisas no nosso dia a dia, porque educação financeira é mudança de comportamento. Não tem a ver com cálculo, com planilha, falar, eu não sei fazer cálculo, eu não me dou bem com planilha. Não é nada disso. Isso é uma parte que você pode aperfeiçoar. Mas educação financeira, eu sou educada financeiramente. O que significa isso? Alguém pode me ajudar aqui para a gente interagir e deixar mais descontraído aqui nosso momento? Educação, ser uma pessoa educada financeiramente. Quais são as características dessa pessoa? Alguém pode me falar? Esse é meu marido, tá, gente? Eu esqueci de apresentá-lo, é o Ricardo, é meu esposo, é um presente de Deus na minha vida, é a pessoa que mais me incentiva, que mais me inspira. E se eu estou hoje aqui podendo servir através do dom, do talento que Deus me deu, me proporcionou, Ele é muito responsável por isso. Então, eu agradeço a Deus pela vida dele. Ele morre de vergonha, viu? Mas ele me acompanha e me ajuda muito. Educar-se financeiramente é um processo, tá? A gente não viu na escola, mas nunca é tarde para a gente ser pessoas educadas financeiramente e saber lidar com o dinheiro com sabedoria, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre por que tratar desse assunto de finanças na família, tá? Independente aqui, se você... Quem é casado aqui? Só para eu saber. Maioria. Tem filhos? Vocês vão entender o papel dos pais na transformação de vida dos filhos em relação ao dinheiro, tá? Então vamos lá. O pastor já me falou, é Davi, né? Então vou fazendo um sinalzinho aqui para o Davi e passando a apresentação. Pode passar, viu? Um pouquinho da minha formação aí, eu sou educadora financeira, como o pastor falou, sou mentora, coach financeira, fiz uma especialização em educação financeira, pós-graduação. A gente mora aqui em Piracicaba 14 anos, né? E eu trabalhei durante 10 anos numa transportadora e foi lá que eu comecei a desenvolver essa questão da educação financeira. Na verdade, eu vivi essa necessidade, né? Não foi porque eu acordei um dia, olhei para o espelho e falei, vou buscar conhecimento em educação financeira. Não foi isso, foi a necessidade, porque eu já fui endividada, já recebia férias, 13º. Todo o dinheiro que eu recebia na minha mão era para pagar juros do cheque especial e cartão de crédito. E eu vivia nesse ciclo, sempre falando, ano que vem vai ser diferente. Só que nunca era diferente, porque eu tinha que mudar as minhas atitudes, os meus pensamentos, né? Tudo começa pela maneira da gente pensar. E aí a gente vai tendo mudança de comportamento. Lógico que a gente precisa buscar conhecimento, como eu falei, e colocar em prática, né? Semear, fazer a nossa parte. E aí sim os frutos começam a aparecer. E foi isso que eu fiz, a necessidade de me livrar das dívidas, porque a gente vai ver aqui que uma pessoa quando está endividada, gente, afeta todas as áreas da vida dela. Primeiro o emocional, depois o físico, depois o trabalho, depois a família. Infelizmente, hoje o dinheiro, problemas relacionados com o dinheiro, é o segundo maior motivo de divórcio, sabia? Só perde para a infidelidade, para a traição, infelizmente. Então, como eu tenho esse valor muito forte, né, em primeiro lugar Deus e a família, em segundo lugar, e Deus foi colocando isso no meu coração, né? Casais vinham me procurar, com o casamento já todo abalado, fragilizado por causa dos problemas financeiros. Então, não foi eu que escolhi isso, né? Eu vivi isso, mas através disso, esses 3 últimos anos, eu tenho conseguido fazer parte de processos de transformação na vida de outros casais, na vida de outras mulheres e na vida de outras famílias, né? E é isso que enche o meu coração de alegria, né? Que através dessa questão financeira, que muitas vezes as pessoas não enxergam isso como um ponto importante que precisa ser tratado, né?
você pode mudar a realidade de relacionamentos e de sonhos, e na vida dos filhos principalmente, tá? Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho lá dentro dessa empresa, que tinha mais de 300 motoristas nessa transportadora. Chamamos as famílias, porque os maridos iam viajar, quem cuidava do dinheiro eram as esposas. Então, tinha que trazer as esposas para poder trazer esse conhecimento para ser plantado no lar, né? E através disso foi mudando os relacionamentos, foi mudando a vida financeira, porque os funcionários acabavam de receber o salário e já precisava pedir adiantamento, fora de hora, fora de data, né? Então, olha, é uma coisa que a gente precisa tratar aqui. E como eu fui fazendo esse processo lá na minha equipe, né, que eu cuidava da parte financeira e da parte contábil, eu fui sem ser de maneira intencional, mas eu fui ajudando cada uma das meninas da minha equipe. Depois partiu para o RH, e essa moça do RH que viu essa transformação de vida, um dia ela chegou na minha sala e falou assim: Fabi, meu casamento vai acabar. Se meu marido descobrir, porque ela estava devendo para o banco e o gerente do banco ligou no celular dela e ele que atendeu. Então, gente, são cada depoimentos que quem tiver oportunidade, um pouquinho lá nas minhas redes sociais, tá? É @Sintonia Financeira, tem uns depoimentos lá que vocês vão ver quanto é lindo esse processo, quanto é transformador, que acaba não atingindo apenas a vida financeira, mas o casamento, tá? Então, a gente começou esse processo de organização financeira, de educação financeira lá, né? Então, eu já passei por problemas de dívidas, de conseguir essa transformação. No início do nosso casamento também foram momentos de adaptação, alguns desentendimentos, não saber lidar com as diferenças. O que é isso dentro de um casamento? Cada um aprendeu a lidar com o dinheiro de uma maneira. Aí um tem o perfil mais gastador, o outro tem o perfil mais poupador. Quem que se identifica aqui? É difícil, sabe? Às vezes os dois têm o mesmo perfil financeiro. Então, olha quanto é importante a gente aprender, ter esse conhecimento. E a gente tinha perfis financeiros totalmente opostos, porque eu vinha de dívidas, tinha saído das dívidas e falei, eu nunca mais quero passar por isso. E aí, o que eu fiz? Fui meio radical. Tudo que eu ganhava eu queria guardar, porque eu queria um futuro tranquilo e seguro. Eu não me importava de não viver os prazeres da vida, sabe? Eu queria guardar. E ele totalmente oposto. E aí a gente tinha choques, né? Porque eu queria guardar, queria comprar casa, e ele, né? Ele não gastava mais do que ganhava, mas tinha o perfil desligado. Quanto tinha, gastando. Então, quem está certo, quem está errado? E aí vem o conflito, entende? Conflitos relacionados com dinheiro. O que acontece? Os casais não estão preparados para saber lidar com isso de maneira harmoniosa. Acaba tendo disputa, uma queda de braço, quem está certo, quem está errado. E muitas vezes o casal deixa de viver e usufruir de coisas, porque às vezes tem até um bom salário, era o que acontecia com a gente. Tinha bom salário, mas acabava não fazendo o que a gente tinha vontade, o que era prioridade, o que eram os sonhos. Porque se não é do meu jeito, entende? Então essa falta de equilíbrio, de entendimento, de conhecimento, de buscar na palavra, sabe? O que a palavra de Deus nos ensina, porque a palavra de Deus também nos ensina a lidar com o dinheiro de maneira sábia. De ser uma mulher cheia de sabedoria, né? Então, buscando na palavra e aplicando, foi que a gente conseguiu ver essa transformação na nossa vida, realizando sonhos, conquistando de maneira harmoniosa. E isso vai atraindo outras pessoas, né? Porque se a gente conseguiu, se eu conseguir me livrar das dívidas, qualquer um aqui, independente da situação que se encontra, também pode ter certeza disso, tá? Então eu quero que vocês saiam daqui hoje cheio de motivação acima de tudo, sabendo que é possível e que é preciso colocar o conhecimento em prática no dia a dia, porque não adianta, né, a gente armazenar conhecimento aqui e não colocar em prática, não é verdade?
Então eu vou dar algumas dicas para vocês hoje aqui, que é possivelmente qualquer um colocar em prática para começar a ter essa transformação de vida, tá bom? Então a minha missão aqui, minha missão de vida, tá? Depois que eu fiz esse desligamento, pode passar. Que eu fiz não é lá mesmo, desculpa. Isso. Depois que eu me desliguei da empresa que eu trabalhava para viver de educação financeira, né, para fazer os cursos, para fazer as palestras, eu faço as palestras tanto nas igrejas como nas empresas também, vocês vão entender a importância disso, né? A minha missão é ajudar famílias a se organizarem as finanças com sabedoria para que tenham o quê? Liberdade e possam conquistar seus sonhos. Não é só para ter dinheiro sobrando, sabe, gente? Ter uma vida com mais conforto, lógico que isso é bom e importante, né? Mas isso é uma consequência, tá? É uma consequência. Então, é preciso ter sabedoria para lidar com o dinheiro, sim ou não? Porque senão a gente acaba gastando todo o dinheiro que ganha, independente da quantidade. Porque tem pessoas que às vezes têm um salário até menor do que o nosso e conseguem fazer muito mais coisas. É ou não é? E foi isso que eu comecei a perceber. Minha virada de chave foi essa, inclusive. Eu reclamava do meu salário, eu reclamava do gerente, eu reclamava achando que o problema era o dinheiro. Se eu tivesse mais dinheiro, todos os meus problemas estariam resolvidos. Só que eu vi que não. Porque pessoas que às vezes ganhavam a mesma coisa que eu, conseguia tirar férias e viajar, trocar de carro. E eu usava todo o dinheiro só para pagar juros. Ia tudo para o banco. Quando eu comecei a perceber, poxa, o problema não é só o meu salário, o problema sou eu. A falta de conhecimento, a falta de mudança de comportamento, as minhas escolhas que estão me levando para o lugar onde eu me encontro hoje. Quando eu comecei a perceber isso, reconhecer, aí eu comecei a pedir ajuda. Porque dependendo da situação, não é fácil sozinho, né? Pedir ajuda de Deus em primeiro lugar, falando, Deus, eu quero te glorificar através da minha vida financeira. E pedindo ajuda de pessoas que têm esse conhecimento, que já passaram por os mesmos problemas que eu, né? Hoje a gente tem a facilidade da internet, coloca lá uma pesquisa no Google, vai aparecer diversos vídeos, enfim. Lá um tempo atrás não tinha nada disso, né? Então era muito mais difícil. Então a gente precisa aproveitar essa facilidade que a gente tem hoje, né? Para edificar, para nos fortalecer, porque os resultados eles vêm, tá? E aí, o que eu circulei aqui, né? Sabedoria, liberdade, porque a palavra fala, né? Que é tudo aquilo que nos domina, que nos controla, a gente acaba sendo escravo. É ou não é? E eu fui, muitas vezes, dominada pelo dinheiro. Essa falta de controle, né? Você não conseguir conter impulsividade de gastar, ser imediatista, gastar mais do que ganha, essa falta de controle tudo, é o dinheiro que acabava me dominando. Então eu preciso ter liberdade para eu falar para o meu dinheiro como ele deve ser gasto. Para gastar o meu dinheiro de acordo com a minha prioridade, a prioridade da minha família. E não ficar naquele ciclo, sabe, de você só trabalhar apenas para pagar contas. Lógico que hoje, nessa situação que a gente se encontra, devido à pandemia, o número alto de desemprego, né? Muitas vezes você conseguiu dinheiro para pagar as contas em dia, já é uma bênção, é ou não é? Né? A gente precisa ser grato por isso. Mas a gente também precisa ter objetivos, alvos, é ou não é? Para esse ano de 2022, você tem alvos para ser conquistados, sonhos? Eu tenho certeza que sim. Às vezes eles estão adormecidos ali, né? Esquecidos. Mas eu tenho certeza que vocês têm sonhos. E para realizar sonhos, para ter uma vida, né, com mais leveza, tranquilidade, é preciso o quê? Planejar. É preciso ter a vida financeira equilibrada, saudável, assim como você cuida da sua saúde. Você não vai no médico de vez em quando? Vem fazer um check-up lá? A vida financeira é a mesma coisa. E por que isso não acontece? Porque a gente não foi educado
para fazer isso, para cuidar do dinheiro, para dedicar um tempo, para se planejar. Primeiro a gente gasta, né? Eu era assim, então eu posso falar, porque é o que eu lido diariamente, tá, gente? Eu trato isso com muita naturalidade. Eu sei que às vezes falar de dinheiro é meio um tabu, né? Mas fique em paz. É preciso ter essa leveza, inclusive, para falar sobre dinheiro, inclusive em casa, tá? Então, além de você ter dinheiro para pagar as suas contas em dias, é você ser capaz de poupar, mesmo que seja uma pequena quantia, mas é um começo, tá? E muitas vezes é questão de hábito, não é a quantidade de dinheiro, é sim hábito. Você conseguir poupar para aquilo que realmente importa, que são os seus sonhos, o futuro dos seus filhos, uma reserva financeira, tá? Então, é sobre isso. Pode passar, fazendo um favor. Vamos falar então um pouquinho sobre a importância das finanças em família. Por quê que é importante falar desse assunto? Como eu falei, a gente não aprendeu educação financeira na escola, né? A maioria aqui, pelo menos, assim como eu. E aí, como que a gente aprende a relacionar com o dinheiro? A maneira como você hoje gasta o seu dinheiro, faz as suas escolhas, toma decisões financeiras, é baseada em quê, principalmente? Alguém imagina? Os pais. Em casa. É isso. Se a gente não recebeu na escola, a gente aprende em casa. Ah, mas meu pai não me ensinou. Ele não sentou comigo e não falou assim, ó, você não deve gastar tudo que ganha, tem que guardar uma parte. Mas ele ensinou através dos exemplos, das escolhas. Mesmo que não seja de forma intencional, mesmo que ele não parou você e falou, senta aqui que eu vou te explicar. Muitas vezes nossos pais também não receberam, com certeza, educação financeira. Muitas vezes eles aprenderam com os pais deles. Então é um ciclo que vai se repetindo, entende? Então olha a importância dos pais hoje. Você que tem filhos ou que vai ter filhos, entender a importância disso. O futuro do seu filho está totalmente relacionado com os seus exemplos, com as suas escolhas financeiras. E através de pequenos comportamentos em casa, porque o filho está observando tudo. Pode perguntar para uma criança assim, ela pede para comprar algo, você fala, eu não tenho dinheiro. Ela falou assim, usa o cartão. Ela sabe que já não precisa ter dinheiro, ter no cartão. Por quê? Porque ela está observando. Daqui a pouco você fala, eu não tenho dinheiro, ela fala, parcela. Porque é o que a gente faz, é ou não é? Você não tem dinheiro, mas você já, nossa, mês que vem eu vou ter. Daí você compra já contando com uma coisa que você não sabe nem se vai receber, né? Principalmente quem é empreendedor, quem tem a renda variável, quem recebe uma parte fixa, outra de comissão, né? Você está contando com uma coisa que ainda não aconteceu, é ou não é? Quando você compra parcelado, quando você usa o cartão de crédito. Ah, mas não pode? Pode, mas desde que você tenha esse orçamento, esse planejamento, tá? Então, os pais, por exemplo, os pais, cada um tem um perfil. Um pai é poupador e a mãe é gastador, ou vice-versa, tá, gente? E aí, esse casal se casa, né, e vai ter filhos. E aí, esse filho não é uma regra, tá, gente? O que eu tô falando aqui não é uma regra, não é sempre assim. Mas qual que é a tendência? O filho vai repetir o padrão de comportamento de um dos dois. Ou ele vai repetir os mesmos comportamentos, ou ele vai se rebelar. Tipo, olha, eu não sei quem vai se identificar aqui com o que eu estou falando, mas eu gostaria que vocês falassem, ó, isso aconteceu comigo ou não, tá? O filho ele vai repetir o padrão do pai ou da mãe, ou vai se rebelar. O que significa isso? Nossa, meu pai foi tão pão duro, foi tão mão de vaca que fala, né? Foi tão poupador que quando eu receber o meu primeiro salário, nossa, eu vou gastar tudo, porque eu me privei de muita coisa na minha infância e agora eu tenho meu próprio dinheiro. Ou então, minha mãe é gastador, meu pai é gastador. O que é gastador? Né? Quer saciar os prazeres imediatos, não se preocupa com amanhã,
não sabe nem se amanhã vai estar vivo, então ele quer garantir hoje mesmo, tá? Então, 5 perfis financeiros, que isso fica de um assunto para uma próxima vez. Mas eu dou esses exemplos, que são os 2 mais conhecidos, tá? Poupador e gastador. Então, o pai sempre gastou todo o dinheiro, sempre viveu no sufoco, enfim, o filho acaba se repetindo, porque foi o que ele aprendeu, entende? Então, olha a importância dos pais serem exemplos, exemplos que edificam, que inspiram, e que, como eu falei, os pais podem transformar a realidade financeira de um filho, porque esse filho, quando se tornar adulto, ou ele vai repetir o mesmo comportamento do pai ou da mãe, que era gastador, e aí você está transformando o seu filho em consumista, né? Que não se preocupa com amanhã, imediatista, quer tudo para hoje, para agora, não vai querer poupar para depois comprar, sendo que ele pode ter agora, né? Então, veja, você não precisa falar os nossos comportamentos, né? E aí esse filho, quando se torna adulto, ele pode se transformar em filhos consumistas, adultos consumistas, imediatistas, preocupados só em viver bem o hoje, sem se preocupar no amanhã, como se o amanhã não existisse, é ou não é? Então, precisa existir um equilíbrio, tá? Ah, mas gastador é errado, poupador é o certo? Não, é um equilíbrio, tá? E os pais têm um poder de influência muito grande na vida dos filhos. A mudança de comportamento, esse conhecimento e aplicar isso no dia a dia, na sua casa, é o que vai transformar a realidade financeira do seu filho, pode ter certeza, tá? Então foi assim, muitas vezes, que a gente aprendeu a lidar com o dinheiro. Quem que se identifica aqui? Quem que aconteceu isso? Com os pais. Geralmente é isso que acontece, tá? Ou você vai repetir padrões, ou você vai se revoltar contra um padrão financeiro. Vamos lá, pode passar então. E aqui tem alguns versículos que eu me baseio muito, né, em tudo isso que eu falei. Cada um é escravo daquilo que o controla. Então, vamos fazer uma análise, né? Às vezes, será que o dinheiro está me controlando? Será que eu posso estar sendo escravo do dinheiro? Se você não assume o controle dos seus gastos, se você não assume o controle da sua vida financeira, infelizmente, muitas vezes a gente acaba sendo escravo do dinheiro, né? E pode entrar muito dinheiro e você vai continuar gastando, porque não teve esse conhecimento e essa mudança de atitude, independente da quantidade de dinheiro que você tenha, seja muito ou pouco. E a Bíblia fala, né, que agora a gente não é mais escravo. Jesus já nos libertou. E a gente é filhos, somos filhos e, consequentemente, herdeiros, né? Então, quando a gente entende isso, a gente precisa aprender a desfrutar de tudo aquilo que o Pai já nos preparou, já nos deixou, né? Com uma vida abundante. Eu tenho certeza que é o que Ele quer para cada um de nós, né? Que possamos ter vida abundante em todos os sentidos, mas para isso a gente precisa fazer a nossa parte, que é buscar conhecimento e colocar em prática, né? E eu espero muito, né, que vocês, a partir de hoje, comecem a colocar em prática pelo menos algumas coisas do que a gente vai falar aqui. Eu tenho pessoas que, depois que termina, né, a palestra, esse bate-papo, me manda mensagem nas redes sociais, pelo WhatsApp, fala assim: nossa, aquela dica que você compartilhou, eu já coloquei em prática e já estou vendo mudança. Isso alegra muito o meu coração, né? É esse o objetivo, que é essa transformação. E aí tem outro versículo que fala: ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Isso também tem tudo a ver nesse ensinamento, nessa educação financeira dos filhos, tá? Porque eu tenho certeza que a partir desse conhecimento, dessa vivência no ambiente familiar, ele vai levar isso para a vida adulta, e ele vai levar isso para quando ele casar, e ele vai levar isso para o futuro, para os filhos, e enfim, impactando gerações. Entende como é grandioso isso?
E a Bíblia fala também, só para a gente concluir, que quem toma emprestado é escravo de quem empresta, né? Então, por isso que é importante a gente ter uma vida financeira equilibrada, ter, né, capacidade de direcionar os nossos gastos para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente é prioridade. Para você ter a sua reserva financeira, porque os imprevistos vêm, não é, gente? Imprevisto acontece, né? O carro quebra, a casa precisa de manutenção, o filho fica doente, é ou não é? Ninguém está blindado contra os imprevistos, não é verdade? E aí, quando você tem um dinheiro guardado, mesmo que seja pouco ali, ele já consegue suprir o imprevisto, às vezes. E você não vai precisar pedir dinheiro emprestado, você não vai precisar recorrer a cartão de crédito, a cheque especial. Entende a importância de ter essa capacidade de ter lá um dinheirinho sobrando todos os meses? Então esse pode ser o seu primeiro objetivo, né? Olha, eu quero começar a poupar em 2022. O que eu preciso fazer para começar a fazer isso? E não menospreze os pequenos valores, tá? Ah, é R$50, é R$100, não importa. Não importa o valor. Pense assim, ó, essa dica que eu vou compartilhar com vocês já vão causar, quem colocar em prática, transformação. Para quem está começando a poupar, não é o valor, se preocupe em fortalecer o hábito e ser constante, ter disciplina. Você se propôs a fazer 50, 100, 200, não sei qual o valor, faça todos os meses e como prioridade. Como prioridade, não espere sobrar para depois fazer. Tem que ser prioridade. Assim como a questão da generosidade, dízimos, ofertas. Muitas vezes, se a gente for esperar sobrar o dinheiro para depois saber se vai fazer ou não, não vai sobrar, porque a gente acaba gastando o dinheiro com qualquer outra coisa, é ou não é? Então, fortaleça o hábito, tá, de poupar através de pequenos valores, mas mais importante do que o valor é a disciplina. Pode passar. E aí aqui eu vou falar rapidamente, deixa eu ver o tempo que a gente tem, sobre a situação financeira da maioria das famílias hoje no Brasil, tá? Uma pesquisa que sai mensalmente, essa aqui é de novembro, porque de dezembro ainda não fechou, tá? Então eu trouxe aqui de novembro de 2021, comparando com novembro de 2020, o percentual de famílias endividadas no Brasil hoje. Total de endividados, mais de 75%. Quem tem compras a prazo, quem usa o cartão de crédito aqui? Parcelas a vencer. Todo mundo que compra a prazo é endividado, viu, gente? A diferença é se você está conseguindo pagar as dívidas ou não. Quem não está conseguindo pagar as dívidas, esse compromisso, aí se torna inadimplente, mas tem uma diferença entre inadimplente e endividado, tá? Então quem tem parcelas a vencer, usa o cartão de crédito, compra para pagar no mês seguinte, faz parte desse cenário aqui, tá? Você pode estar conseguindo pagar suas dívidas tranquilamente, mas é importante acompanhar isso, porque o desemprego vem, a maioria das pessoas não tem a reserva financeira, e aí o que acontece? Elas acabam não tendo capacidade de honrar seus compromissos a hora que tem um problema financeiro, tá? Pode passar. O principal tipo de dívida dessas famílias é o cartão de crédito, que representa 85%. Então, mas você é contra usar o cartão de crédito? Não. É uma ferramenta, é um meio de pagamento que sim, ele pode ser usado. Mas se você não sabe ter controle dos gastos, se ainda você não tem esse conhecimento, se você não consegue conter impulsividade na hora de gastar, é melhor que você evite usar, tá? E deixe esse cartão como uma garantia caso aconteça um imprevisto. Querendo ou não, é um meio, tá? Mas é preciso ter muito cuidado com o cartão de crédito, porque ele pode deixar de ser uma ferramenta e se transformar numa arma, tá? Uma arma letal. Então, precisa tomar muito cuidado, porque a maioria das pessoas que chegam para mim é com problema no cartão de crédito.
Porque ele facilita as compras, gente. É gostoso comprar, não vou mentir para vocês. E a gente pode, se a gente se aprofundar, a gente vai ver que isso está totalmente ligado com o emocional. Tem muitas pessoas que não está bem, está ansiosa e acaba indo às compras. Outras acabam comendo demais, né? Uma válvula de escape, as compras também. Então, chegam até mim, de verdade, pessoas com muitas dívidas no cartão de crédito. Um cartão não é suficiente, tem 2, tem 3, tem 4 cartões de crédito com limite todo tomado, e você vai olhar a fatura do cartão, tem muitos gastos ali que é gastos supérfluos. Ela mesma já sabe disso, mas não consegue conter essa impulsividade. Então tem todo um trabalho que tem que ser feito, e o cartão de crédito ele vai facilitar isso, porque você não passa vontade. É ou não é? E tem muita facilidade hoje para você comprar sem sair da sua casa. Um clique aqui, a mercadoria está na sua casa no dia seguinte. Então, às vezes você está deixando de garantir um futuro tranquilo, de fazer aquela viagem dos sonhos, de comprar a sua casa, de reformar a sua casa, de usufruir de um conforto, de uma qualidade de vida maior, porque você está se deixando levar pela impulsividade, pela falta de controle e organização, tá? Então, vamos se atentar a isso. Pode passar, por favor. Quais são as principais causas, então, dos problemas financeiros? Pode ir passando, viu, Davi? Por favor. Vamos lá, então. Pode passar todos, tá? Primeiro lugar, qual é o principal motivo dos problemas financeiros, das dívidas? Primeira coisa, a falta de conhecimento. Como eu falei, não fomos educados financeiramente de maneira formal na escola. Então, muitas vezes a gente perece por falta desse conhecimento. Mas hoje aqui vocês estão tendo a oportunidade, né, lógico que uma horinha que a gente está aqui não vai ser suficiente para você sair daqui e falar, pronto, eu sou educado financeiramente. É o dia a dia, tá? Mas agora vocês já sabem o que vocês podem conquistar, o equilíbrio que vocês podem ter, a harmonia dentro do lar e a transformação da sua realidade financeira através desse conhecimento. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui ou que vai assistir depois vai poder usufruir disso, tá? Tendo disciplina e fortalecendo esse hábito. Então, a falta de conhecimento é um dos principais motivos que nos leva aos problemas financeiros. O consumo exagerado, compra mais do que precisa, compra mais do que aquilo que necessita, vai no supermercado, vai na loja comprar um sapato e sai com 4, 5. Quem conhece alguém aqui que faz isso? Que é consumista? Ninguém conhece, ninguém né? Então, o consumo exagerado, às vezes, sabe? É um dos problemas financeiros, que é das causas, né, dos problemas financeiros. As liquidações, falsas promoções. Tem muitas pessoas que não podem ver uma promoção. Sabe quando tem a plaquinha lá escrito promoção? Aquilo atrai. E ela compra mesmo sem precisar, mas ela acredita que está ganhando uma vantagem porque o preço está imperdível e ela não pode perder isso. E aí gasta um dinheiro que ela não tem, achando que está ganhando. Olha como que a mente às vezes é enganosa. E a gente, por estar no automático, acaba indo junto com todo mundo, né? Que eu chamo de efeito manada. Então, é preciso tomar cuidado. E outra coisa também é o crédito fácil. Hoje a gente começa, né? O pessoal é jovem, está começando no mercado de trabalho, primeiro emprego, já recebe um cartão de crédito, um cheque, um limite de cheque especial altíssimo, às vezes até maior do que o próprio salário. E aí pensa comigo, essa criança, esse jovem não recebeu educação financeira nem na escola e nem em casa. E aí pega esse dinheiro, primeiro salário, já assume um parcelamento, compra um carro, compra um tênis, compra um celular, divide em 24 parcelas e aí já está tudo comprometido. Né? Porque por falta de conhecimento. Porque não fomos ensinados a utilizar esse crédito de maneira sábia.
Ah, não pode fazer isso? Pode, mas precisa ter planejamento, controle, sabedoria para fazer escolhas mais assertivas. E é isso que a gente tem que pedir, para Deus nos dar essa sabedoria, né? Lógico que a gente precisa buscar conhecimentos e colocar em prática. Eu vou reforçar sempre isso, né? Mas Deus, Ele pode, né, abrir a nossa mente, nos dar discernimento. A gente precisa entregar isso a Ele. E precisa também glorificar o nome dEle através da nossa vida financeira também, tá? Pode passar. Quais são os efeitos das dívidas, então? Pode passar todos também. Primeiro, gente, as dívidas, como eu falei, ela vai atacar todas as áreas da nossa vida, você querendo ou não. Ela vai na nossa saúde, gerando estresse, depressão, desânimo, pressão alta, insônia. Você não dorme direito, preocupado em como pagar as dívidas. Isso acaba afetando tanto o emocional como o físico, tá? E aí você já não está bem, e isso vai refletir lá no teu trabalho. Você não tem atenção, às vezes você tem que pedir para sair mais cedo para resolver problemas do banco. Você começa a ter um baixo desempenho, vai afetando diretamente a sua produtividade, enfim. Não está bem em casa, não está bem no emocional, não está bem no trabalho, não vai estar bem em casa. Porque você, querendo ou não, você vai levar isso para dentro de casa. E aí não quer conversar, não quer falar sobre o assunto, acaba descontando no marido, nos filhos, na esposa, acaba se distanciando, querendo ficar sozinha, introspectiva, enfim. Então, não é normal, tá, viver numa situação dessa. Não é isso que Deus deseja para nós, para nossa vida. Então, a gente está nas nossas mãos começar a fazer diferença. Os resultados são automáticos? Não. Existe um processo, é um caminhar, é um aprendizado. Mas à medida que você vai semeando, vai colocando em prática, vai buscando conhecimento através de mudança de hábito, de atitudes, você não muda somente a sua vida, você vai mudar a vida de todo mundo que está à sua volta, no seu trabalho, na sua casa, através dos seus frutos, da sua mudança de pensamento, da sua mudança de comportamento. Vai muito além do que ter só dinheiro sobrando. Eu falo que o ganho maior da organização financeira não é somente o dinheiro, isso é uma consequência. Você vai ter mais. Primeiro, você vai se sentir capaz, abençoada. Você vai usufruir de tudo aquilo que você nasceu para brilhar, para ter um futuro tranquilo, para ter uma vida em abundância, né? Então, se você está aqui hoje, sair assim, ó, eu vou organizar minhas finanças, eu vou aprender a cuidar melhor do dinheiro, eu vou me planejar. Esse ano de 2022 é a minha prioridade, cuidar da minha vida financeira, assim como outras prioridades, tá, gente? Eu não estou falando que o dinheiro aqui é mais importante, não. Muito pelo contrário. Mas se você não cuida da sua vida financeira, se você não aprende a assumir o controle do seu dinheiro, ele vai afetar todas as áreas da sua vida, tá? Ele não é o mais importante, mas ele precisa do seu cuidado e da sua atenção. Vamos lá então, ó, tem uma perguntinha aqui para vocês refletirem, tá? Pensa comigo assim, ó, vocês não precisam me responder não, tá? Pode ser mentalmente. Se a partir de hoje você não mais recebesse o valor do seu salário, mais a sua pensão, sua aposentadoria, por exemplo, amanhã não tenho dinheiro de onde eu contar, parou. Por quanto tempo você consegue manter o seu padrão de vida atual? Por quanto tempo você consegue pagar suas contas em dias, se manter a sua família? Alguém se arrisca? Eu já ouvi falar segundos. Um dia. Então aqui entra a importância da gente ter um dinheiro guardado, de ter uma reserva financeira. Porque essa pandemia, inclusive, em uma das coisas veio para nos ensinar isso. Que os imprevistos acontecem e não está sobre o nosso controle. Afetou todo mundo. Não somente a saúde, mas aspecto financeiro, não é, gente? Quantas pessoas perderam o emprego? Quantas empresas fecharam?
E aí, hoje você tem trabalho, amanhã você não tem. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, comigo, com cada um aqui. Tenho certeza que aqui conhece alguém que está desempregado, é ou não é? E aí, se você não tem um dinheiro guardado, o que acontece? Você não consegue se manter. Até você se recolocar no mercado de trabalho, você vai precisar pagar água, aluguel, vai precisar se alimentar. Muitas vezes a gente usa o cartão de crédito, recorre aos empréstimos do banco, recorre à família. Só que nós temos o poder hoje de começar a fazer diferente, para não precisar depender da ajuda de ninguém. E muito pelo contrário, a gente conseguir abençoar a vida de outras pessoas que estão passando por necessidade. Tá? Não só financeiramente. Eu quero que você saiba que o conhecimento, essa troca que a gente está tendo aqui, você pode abençoar a vida de outras pessoas. Nossa, olha, eu assisti uma palestra, assisti uma pessoa lá na igreja, abriu minha mente nesse sentido, me deu um despertar, eu vou começar a fazer isso. E você já vai conseguir influenciar positivamente outras pessoas. Tá? Então, isso que eu chamo de disseminar educação financeira. Você não reter conhecimento, mas você transbordar e abençoar a vida de outras pessoas. Tá? Então, eu gostaria muito que isso acontecesse aqui através da vida de vocês. Tá? Então vamos lá, pode passar, por favor. Eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento financeiro também, para a gente ir do foco principal, tá? Entendemos a importância de tratar finanças na família? Ficou claro, gente? Vamos só dar uma recapitulada aqui, porque eu começo a falar, é muito conhecimento, e pelo menos eu quero que fique retido aqui com vocês alguns pontos importantes, tá? Primeiro, sobre tratar de finanças em família. O poder que os pais têm hoje na vida dos filhos e esse ciclo, né, de repetir padrões. Ninguém precisa repetir padrão de ninguém, tá? Você pode desenvolver o seu próprio padrão comportamental financeiro de acordo com aquilo que você deseja conquistar, de acordo com os seus objetivos, com a prioridade da sua família. Entende? Poder estar nas suas mãos, peça sabedoria, discernimento. Tratar de finanças na família, a importância dos pais, tá? A importância de se educar financeiramente para não cair nos ciclos das dívidas e o efeito que as dívidas causam na vida de qualquer pessoa, tá? Esses são os pontos importantes que a gente viu até aqui. Eu quero falar para você, pode ir passando, fazendo um favor, todas as etapas aí. Isso. Quais são os benefícios de planejar? Primeiro, o que é planejar? Alguém pode me ajudar? Planejar é prever aquilo que ainda vai acontecer, ou não é? Você planeja hoje aquilo que vai acontecer. Planejamento financeiro é você fazer uma previsão de como seu dinheiro será direcionado, atendendo o que? As prioridades. Não é só pagar contas, isso a gente precisa ser grato, isso é importante, mas não é só isso. Porque você concorda comigo que só trabalhar para pagar contas com o passar do tempo, existe toda uma frustração, toda uma insatisfação, por mais que você não queira, tá? Você pensa assim, nossa, eu trabalho tanto e não vejo dinheiro na hora de ter um tempo de qualidade com a minha família, de levar meus filhos para fazer um programa diferente. Meu Deus, será que está certo isso? Eu sou grata por tudo que eu tenho, não me falta nada. Mas por que tem esse descontentamento no meu coração? Muitas vezes é porque a gente não está tendo sabedoria para direcionar o dinheiro e não é a quantidade, o valor do seu salário, muitas vezes. Lógico que ter um bom salário é bom, não vou falar que não. A gente precisa buscar isso como um alvo, se qualificar, buscar conhecimento, ser reconhecido profissionalmente, né? Subir de cargo, enfim. Mas
além de você ter um bom salário, é preciso ter essa sabedoria, esse direcionamento, tá? Para gastar o dinheiro e usufruir de tudo aquilo que você é capaz. Tá? Então, o objetivo do planejamento é ter equilíbrio financeiro. O que é isso? Ganha, é o primeiro ponto. Mas é só isso? Não. Isso é só uma base, tá? É uma etapa. Qual que é outro benefício do planejamento? É você conseguir demonstrar a sua generosidade. Através de dízimos, de oferta, de abençoar outras famílias, de poder doar, enfim, generosidade. Para você conseguir doar, sem comprometer o teu planejamento, o teu orçamento, você precisa ter esse equilíbrio. Você precisa ter uma vida financeira saudável, né? Independente da quantidade. Todo mundo aqui pode demonstrar a sua generosidade. E não precisa ser através do financeiro, não. Do seu tempo. Porque o tempo hoje é um recurso muito escasso. Vale mais do que dinheiro, não é, pastor? Então, demonstrar essa generosidade. Ter uma vida financeira saudável através desse planejamento, tá? Outro benefício, você conseguir ter dinheiro sobrando para poupar e fazer a sua reserva financeira, porque a reserva financeira é o que vai proteger você e a sua família contra as dívidas, contra os imprevistos. Outra questão, futuro. Se a gente não preparar hoje, né, o futuro que a gente pretende ter daqui um tempo, 10, 20, 30 anos, eu não sei, né, a gente precisa fazer hoje. Poupar um valor para o nosso futuro. Porque a gente provavelmente não vai conseguir viver com o valor da nossa aposentadoria. Quem aqui já é aposentado? Tem alguém? Muitas vezes o valor só da aposentadoria não é suficiente para manter o padrão de vida, ou não é? Ou muitos precisam continuar trabalhando. Se você não tem saúde, você vai precisar da ajuda de alguém. Isso acontece com os nossos pais, infelizmente. A gente tem necessidade de ajudar financeiramente os pais, né? E se tem saúde, maravilha, mas se não tem, é remédio, é convênio no médico, enfim. A gente sabe que só o dinheiro da aposentadoria muitas vezes não é suficiente. E também não vai ser para vocês que são mais jovens. Então, pensando nisso, por que não começar hoje? Né? Quando às vezes as pessoas começam essa consultoria, participa dos cursos de organização financeira, fala assim, por que eu não comecei isso antes? Por que eu não consegui guardar? Era para eu ter tanto guardado. Eu falei, calma, não vamos chorar pelo leite derramado. Né? O passado a gente não pode mudar. Mas Deus está dando a oportunidade para a gente começar a fazer escolhas diferentes e transformar um futuro. Né? Então, que a gente comece o quanto antes. Para quem é jovem e está aqui nos assistindo ou vai assistir depois, vocês têm um poder ainda maior de começar a fazer totalmente diferente. Né? Quando você tiver lá uma idade de 20, 18 anos, não sei, você já tem um dinheiro, um bom dinheiro guardado para pagar seus estudos, para comprar um carro, sem se endividar, sem parcelar. É liberdade financeira para fazer escolhas, tá? Outra coisa que o planejamento também é necessária para realizar sonhos, né? Porque a gente precisa viver o hoje. Não é só pensar no futuro, só poupar para fazer reserva. Não, a gente precisa viver o presente, realizar sonhos, porque é isso que motiva o nosso coração. É isso que faz valer a pena o esforço do nosso trabalho, a nossa dedicação. Então precisa ter sim lá no planejamento realizar sonhos. Eles podem estar esquecidos, às vezes você olhando a sua realidade financeira hoje, como? Olha aqui, não tem como, não tem dinheiro sobrando, como que eu vou pensar em sonho? É possível, o sonho é o que vai te motivar, inclusive, a colocar em prática esse conhecimento. Você tem dívidas? Tem que ter sonho, ainda assim, porque ele é um motivador até para sair das dívidas. Então, pense nisso, tá? É importante.
E, acima de tudo, que vale mais do que dinheiro, o planejamento financeiro salva casamento. O planejamento financeiro traz paz no ambiente familiar. O planejamento financeiro traz proteção contra os problemas financeiros. Porque se você não tem esse planejamento, por mais simples que seja, tá, gente? Eu vou dar alguns passos aqui na sequência para vocês, para quem quer começar a fazer um planejamento agora em 2022. Nós estamos num tempo propício e eu tenho certeza que esse tempo aqui que nós estamos agora, nesta manhã, nesse domingo, é preparado por Deus. Eu creio muito nisso, né? E aí cabe a cada um de nós fazer o que fazer com esse conhecimento, né? Então, você tem condições de proteger a sua família contra os problemas financeiros. Você casal, você esposa, você marido. Porque quando você já sabe de tudo isso hoje. Ontem você podia não saber. Nunca tinha ouvido falar de educação financeira, planejamento, não sei como que é isso. Hoje vocês estão aprendendo, um pouquinho mais estão. Se você sai daquela porta e não coloca nada de conhecimento em prática, você está abrindo a porta da sua casa para os imprevistos, para os problemas financeiros entrar e fazer parte. Tá? Então a gente tem esse poder de proteger a nossa família contra os problemas financeiros. E não somente isso, de ter essa transformação, de realizar sonhos, de ter um tempo de qualidade com os filhos, de usufruir, né, desses recursos financeiros para ter momentos, experiências de vidas que ficam guardados ali na memória, tá? Então vamos lá, ó, pode passar. O que a gente pode passar todos também, tá? Que já estamos caminhando para o fim aqui, gente. Ó, o que a gente está acostumado a fazer? Alguém tem controle financeiro aqui? Qualquer coisa. Ainda bem que você levantou a mão, ó. Já pensou você não levantou a mão? Quem tem? Eu anoto os gastos. Eu faço sempre uma relação de tudo que eu tenho para pagar. Alguma coisa. Tem o hábito de fazer isso? Parabéns. Vamos só aperfeiçoar agora, amém? E no casal, gente, é natural, sabe? Um dos dois assumir o controle. Ou porque tem mais tempo, ou porque tem mais habilidade. Mas o que precisa? Ter essa sintonia financeira. Por mais que um assuma essa responsabilidade, o outro tem que participar. Uma vez por semana, conversar sobre dinheiro, sentar. Olha, você está de acordo? Vamos direcionar o dinheiro, a nossa renda familiar. De que maneira? Porque não tem o meu ou o seu dinheiro. Amém? É o nosso dinheiro. É a renda da família. Vamos sentar para ver como que esse dinheiro vai ser direcionado? Quais são os gastos? Quanto vamos gastar? Quanto vai ser de supermercado? Quanto que vai ser isso? Quanto que vai ser aquilo? Quanto vai ter para poupar? Entende? Inclusive os filhos podem participar. Então precisa ter esse diálogo dentro do ambiente familiar para falar sobre dinheiro, falar sobre prioridades, falar sobre planejamento. E a maioria dos casais, infelizmente, não tem esse hábito. Tá? Então é aí que começa a fazer a diferença. Percebe que é pequenas coisas? É pequenas coisas. Então não espere, a hora que entrar o dinheiro eu vou mudar de vida. A hora que entrar o dinheiro eu me livrar das dívidas, aí eu vou começar a vida diferente. Não, não espere. É hoje. É com você. Mas é para você falar isso porque você não conhece meu marido. Eu ouço muito isso. Você fala isso porque você não conhece a esposa que eu tenho lá em casa. É você. É a partir de você. É você ouvindo isso, colocando em prática que as coisas começam a se transformar. Primeiro é com você, depois no ambiente da sua família e depois isso transbordando na vida de outras pessoas através dos seus frutos de transformação. Pode acreditar nisso. Você percebe que o que eu estou falando aqui vai muito além do que o dinheiro? Então, a gente precisa começar a mudar nossos pensamentos, né? O que a gente está acostumado? Primeiro a gente recebe o dinheiro, depois a gente quer pagar as contas. E tá certo, porque a gente, né? Pelo menos em casa, já ouvi muito isso. Tem que honrar com os compromissos. A palavra vale mais que um fio de bigode. Quem já ouviu isso?
Então a gente tem essa necessidade de honrar com os nossos compromissos, e isso está correto, né? Então a gente aprendeu ouvindo isso. Eu primeiro, sempre, primeiro a obrigação, depois o lazer. E foi difícil para eu conseguir mudar isso na minha vida, porque eu recebi o salário primeiro, eu tinha que pagar as contas, né? E depois eu vou ver se vai sobrar ou vai faltar, se vai ser prejuízo ou se vai ser lucro, né? Positivo. E aí, se sobrar, daí eu vou poupar. Se sobrar, eu vou fazer aquilo que é importante. Se sobrar, eu vou demonstrar minha generosidade. Então, a gente precisa aprender a reverter isso. Primeiro aqui, ó, na nossa cabeça. Receber o dinheiro, receber o salário, enfim. Primeiro vem as prioridades. Depois eu vou pagar a conta. Pode parecer distante da sua realidade hoje. Você pode imaginar assim, mas ela não sabe o que ela está falando. Isso é impossível. Não é, gente. Não é. Se você fizer esse planejamento e começar a mudar seus hábitos, as suas atitudes, você vai conseguir fazer isso. Comece com pouco, para fortalecer. Depois você vai aumentando. E o meu esposo fala às vezes, né, que essa questão de educação financeira, de sonhos, enfim, a cada ano que passa a gente começa a ficar mais ousados nos sonhos, né? Então você começa a ficar mais ousado, porque você experimentou aquele gostinho da vitória, de quanto isso é importante, você, sabe, depois de um sacrifício, você ter uma conquista, uma vitória, e Deus seja glorificado por isso, né? Aí você começa a sonhar mais alto, mas tudo baseado, né, no planejamento. Tudo direcionado. Então ele costuma dizer que é tipo etapas de videogame, sabe? Molecada que gosta de videogame, sabe? Às vezes você passa uma etapa, depois vem uma outra, né? Você vai vencendo etapas. Então você pode ter certeza que se você colocar isso em prática esse ano, no que vem você vai ter mais resultado ainda. Vai poder ajudar mais pessoas ainda. Olha que legal que é isso. Então é dessa maneira que a gente precisa olhar, tá? E aí, tem aqui, pode passar, por favor. Outros princípios bíblicos aqui, que nos dão base sobre o planejamento, né? É muito conhecido lá em Lucas 14, 28, que fala: qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem condições de acabar? Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então a gente não pode esperar primeiro melhorar para depois fazer, tá? Se você ficar, você está com a semente em mãos. Todo mundo aqui tem uma semente, né? Esse conhecimento que a gente está tendo aqui é uma semente. Se você plantar, colocar em prática e se comprometer, isso vai dar frutos. Agora, se você ficar esperando amanhã as coisas acontecer, a esposa mudar, o marido mudar, e depois você vai ver se aí não dá, aí não faz, tá? Aí não tem frutos. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Então essa questão do imediatismo, né, gente? De querer tudo para hoje, para agora, de você primeiro comprar e depois entrar o teu salário. Então essa questão do imediatismo, ela vai comprometer também esse planejamento. Quem conhece aqui a parábola dos talentos? Eu adoro essa parábola, né? E Deus coloca a quantidade nas nossas mãos, os nossos recursos. Seja você achando que é bom, que é suficiente, que é insuficiente, mas Deus nos dá os recursos financeiros. E o que a gente está fazendo? Como a gente está administrando? Né? Você está multiplicando o seu dinheiro, você está enterrando os seus talentos. Essa palavra pode nos dizer várias coisas. Mas depois, com calma, eu gostaria que você refletisse sobre ela, trazendo para essa concepção, né, dos recursos. Se você não administra o pouco, como que você vai administrar o muito? Eu digo que é uma preparação.
Primeiro a gente precisa administrar o nosso salário e a gente estar apto para poder ter um valor maior, um salário maior, né? Porque senão todo o dinheiro que ganha vai ser insuficiente. Pode passar, por favor. Essa aqui, ó, pode passar todas também, que depois na sequência eu já vou compartilhar os passos aqui com você. Quem quiser pode tirar uma foto, tá? E aí eu já finalizo. Olha só, isso aqui é um gráfico mostrando a situação dos nossos aposentados hoje no Brasil. E aí, olha só as porcentagens ali. 46% dos aposentados depende de parentes. 28% de caridade. 25% obrigados a continuar trabalhando, mesmo depois de aposentados. E pode passar mais um, apenas 1% são independentes financeiramente. O que é independentes financeiramente? Consegue manter o seu padrão de vida com o valor que ganha. Eu quero fazer parte desses 1%. Quem aqui também quer? Então a gente precisa começar hoje, independente da sua idade. É hoje, tá? Vamos lá então. Pode passar, por favor. Para finalizar aqui, quero compartilhar com vocês 7 passos para quem quer criar esse planejamento financeiro, tá? De maneira muito simples. Primeiro, pode ir passando. Primeira coisa, descubra como o seu dinheiro está sendo gasto. O que é isso, Fabi? Para onde está indo o seu dinheiro? Como que você pode fazer isso? Quem tem anotado já vai saber. Quem não tem o hábito de anotar, de controlar, por 30 dias. 30 dias, registre tudo que entra e tudo que sai. Ah, mas eu vou ficar sendo escravo de anotação? Não, mas para esse primeiro momento, para criar o seu planejamento financeiro, isso é essencial, tá? Então, para onde meu dinheiro está indo? Como o dinheiro da minha família está sendo gasto? Depois, reúna a sua família e defina quais são as prioridades, quais são os sonhos, os projetos em comuns. Vamos imaginar que depois desses 30 dias você vai saber assim, ó, quanto eu gastei de supermercado, quanto eu gastei de lazer, quanto eu gastei de cartão de crédito, quais são os gastos que tem lá no meu cartão de crédito, quanto eu gastei, enfim, você vai saber de tudo. É um raio-x financeiro, eu costumo dizer, tá? Um raio-x da sua vida financeira. E aí você pode ter um impacto ali na hora, mas isso é decisivo para essa transformação, tá? Aí você vai sentar junto com a sua família e vai falar, ó, isso pode ser mantido? Isso pode ser eliminado? O que pode ser reduzido? Vamos buscar um equilíbrio, um consenso, tá? E aí, pode passar, por gentileza. Vocês vão estabelecer limites para cada tipo de gasto. Eu gastava 2.000 de mercado, um exemplo, tá, gente? Quanto você acha que a gente pode... Tá difícil reduzir no supermercado, eu sei. Mas quando a gente sai do automático ali, ó, a gente começa a ter um olhar mais criterioso. Por exemplo, vou com uma lista com a quantidade de coisas que eu quero comprar, não vou deixar em estoque. Eu vou buscar outras marcas que também podem ser boas e que me atendam à minha necessidade. Eu vou pesquisar onde tem oferta, qual que é o dia da fruta, qual que é o dia da carne, enfim. Porque a gente está tão, né, no automático e com pressa, nessa vida acelerada, que a gente acaba buscando facilidades. E isso tem um preço, tá? Então, sair do automático para tentar reduzir os gastos, abrir mão daquilo que é supérfluo, para você ter sobras de dinheiro para fazer o que é prioridade. Esse é o objetivo, tá? Então, não é só diminuir gasto, isso é um passo, tá? O outro passo eu vou compartilhar aqui. Pode... Ah, tá. Ó, então, eu vou estabelecer limites de gasto, tá? Quanto vai ser para o lazer, quanto vai ser para a conta de energia, para o supermercado, para o combustível, enfim, para cada tipo de gasto. Depois, eliminar aquilo que não é essencial, como eu falei. Poupar um valor para a reserva, independente da quantidade, mas eu vou priorizar isso. Vou criar uma rotina de controle, é aqui que faz a diferença. Pode colocar o outro também, que aí finaliza.
que é isso, rotina de controle? É hábito, gente. Vocês vão entender que é questão de hábito. Eu tenho certeza que quando começa o ano, né, todo mundo, a maioria pelo menos, tem metas, é ou não é? Vou emagrecer, vou começar atividade física, vou ler um livro, vou buscar uma formação. A maioria das pessoas tem. Porque nem todas, assim eu me incluo também, não conseguem alcançar todas as metas. Lógico que acontece outras coisas que deixam de ser prioridade e outras coisas passam a ser prioridades. Está tudo bem, é assim mesmo. Mas você não consegue às vezes conquistar as suas metas, seus objetivos e ter essa transformação porque desiste no meio do caminho, porque não resiste aos impulsos, porque não tem disciplina. Isso é para qualquer coisa na vida, tá? Então assim, ó, o que é anotar gastos, fazer controle, olhar a fatura do cartão de crédito, o extrato bancário, tem que fazer parte da sua rotina. Uma vez por semana, todo dia no começo, para quem nunca fez, comece a fazer todo dia, 15 minutos. 15 minutos por dia pode transformar o seu futuro. Olha isso, futuro da sua família. Quando você começa a entender a recompensa, o ganho, aí pode ser que traga mais facilidade para você mudar hábitos, tá? Então, para quem nunca fez, 15 minutinhos. Para quem já está mais familiarizado, uma vez por semana, olha o seu extrato bancário, olha a sua fatura, olhe lá, ó. Eu tinha falado que eu ia gastar 1.200 no supermercado, mas hoje já é dia 15 e eu já gastei 900. Quanto sobra para eu ir até o final do mês? Ah, então eu preciso apertar o cinto. Ah, então eu preciso usar criatividade no meu cardápio. Ó, o lazer já deu a cota desse mês. Porque se você não fizer esse acompanhamento e só for olhar isso no final do mês, o dinheiro já foi. Não vai voltar, já foi gasto. E aí você só tem o mês que vem para recuperar, só que você já perdeu tempo. E isso, tem pessoas que vai o ano inteiro. Por isso que não tem transformação, tá? E por fim, buscar alternativas para gerar mais renda. Então não é só reduzir gastos, é buscar meios para aumentar a renda. De que maneira? Ou no teu próprio trabalho, né? De que maneira eu posso ter um ganho a mais no meu trabalho? Será que se eu me qualificar, será que se eu me dispor, mostrar iniciativa, demonstrar minha habilidade, enfim, eu não sei. De que maneira que eu posso gerar mais renda fora do meu trabalho? É uma renda extra. Eu tenho um dom, um talento. Todo mundo fala que eu faço um bolo, um pão incrível, mas eu mesma não reconheço isso. Por que eu não uso o meu dom, o meu talento para gerar mais renda? Entende? Tudo é questão de mudança de comportamento. Então vamos pedir para Deus essa sabedoria, esse entendimento, esse discernimento para colocar alguma coisa que foi dito aqui em prática. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma transformação da realidade financeira. Não é hoje, mas começa com hoje. Amém? Quero agradecer muito a atenção de vocês, dedicar esse tempo aqui, né, de aprendizado. Quem quiser mais dicas, quem quiser, gostou de mim, quer compartilhar esse aprendizado aqui nas minhas redes sociais, eu tenho muitos vídeos, tenho muito conteúdo, tá falando sobre esse assunto e muitos outros, é @Sintonia Financeira. Tenho trabalho com casais, com esposas, é um prazer poder falar sobre isso e disseminar isso, né, para transbordar na vida de todas as pessoas. Amém? Obrigada, Deus abençoe a vida de cada um, viu?